Lucas 23, versículo 33. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pela tua palavra que foi lida. Senhor, a tua palavra nos revela, a tua palavra nos traz cura, edificação, renovo, transformação. Por isso, nessa noite, Senhor, fala conosco, ministra, Senhor, os teus propósitos, Senhor Jesus, que a tua igreja que aqui está possa ouvir a tua voz, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco, Senhor, de forma que nós possamos entender a tua mensagem, e que a gente, Senhor Jesus, que a gente não saia desta casa da mesma forma que nós entramos, mas que nós saiamos conhecendo ao Senhor numa profundidade maior, ouvindo a tua voz. Por isso, fala conosco, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, o que faz um ser humano mudar o seu comportamento? O que faz uma pessoa mudar o rumo da sua vida? O que faz uma pessoa mudar a forma de agir? Dentro desse texto, o que pode fazer um bandido mudar de ideia e ser transformado? O que pode acontecer? Esse texto da palavra do Senhor nos mostra Jesus ali na cruz sendo crucificado. E Jesus está no meio, ele tem um ladrão à sua direita e ele tem um ladrão à sua esquerda. E segundo muitos, o fato de Jesus estar no meio da cruz representava também que ele seria o pior daqueles que estavam ali sendo crucificados. E Jesus está assim, carregando os pecados de todos nós. Jesus agora está naquela cruz, sendo crucificado. Ele vai enfrentar a pior sentença do Império Romano daquela época. Existiam muitas outras sentenças, existiam outras formas de alguém ser morto. O apóstolo Paulo, por exemplo, como nós conhecemos a história, ele foi decapitado. Então existiam outras formas de mortes, talvez, mais rápidas, mais indolores, talvez. Existiam outros tipos de sentença de morte, não que exista um tipo melhor, né, irmãos, de morte, mas a morte por crucificação, a morte que o nosso Jesus enfrentou, além de ser uma morte terrível,
era uma vergonha. Por isso o louvor que nós cantamos, a vergonha da cruz. Era uma vergonha porque o condenado, ele ficava ali naquela cruz exposto diante de todos. Ele literalmente, a vergonha dele estava exposta. Não é como nas cruzes que você vê nas igrejas católicas, um Jesus de tanguinha. Jesus literalmente estava nu. A sua vergonha estava exposta diante de todos. E se você for buscar a história, a morte por crucificação, às vezes a gente olha muito a história de Jesus, a gente fala assim, não, ele morreu rápido. E realmente, dentro de todo o contexto, Jesus já estava praticamente, o seu corpo destruído naquela cruz. Mas o crucificado, irmãos, se vocês não sabem, vão saber hoje, o crucificado ele podia virar dias na cruz. E aquilo viraria um verdadeiro espetáculo, até aquela pessoa morrer. Então era um espetáculo para quem passava naquele local. Aonde quer que as pessoas passassem, era um espetáculo, as pessoas que viam, porque elas sabiam por que ela estava naquela cruz, porque eles estavam sendo condenados. E a morte da pessoa que morria na cruz seria um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, e por aí a gente poderia citar outras coisas. E esse tipo de pena era oferecida ao pior dos piores. Era oferecida ao pior tipo de pessoa. Essa era a pior pena para o pior tipo de pessoa. E esse texto que nós lemos da palavra do Senhor, ele narra a última conversão antes da morte de Jesus. A última pessoa a ser convertida antes de Jesus morrer naquela cruz. O ladrão da cruz, como nós conhecemos, ele se converteu na última hora. Ele se converteu ali, no final da sua vida. Mas, quando a gente pensa, agora entendendo um pouco de a crueldade da crucificação, do processo, quando a gente pensa da morte de crucificação, não seria essa morte, irmãos, muito dura para um simples ladrão? Acredito que aquele ladrão, com certeza, ele tinha uma ficha bem suja, uma ficha bem extensa, porque ele não seria simplesmente um ladrão de galinha que estava naquela cruz. Então hoje eu quero falar um pouquinho, rapidamente, o que faz uma pessoa desse tipo, esse tipo de gente, difícil, dura, mudar de ideia e se arrepender genuinamente. Se arrepender de verdade, porque é muito fácil, às vezes a gente fala assim, é muito fácil eu viver uma vida de pecado, e na última hora, quando eu estiver quase morrendo, aí eu aceito a Jesus. E a pergunta que fica é, será que é uma conversão genuína? Será que é uma conversão verdadeira? Mas a Bíblia nos diz que a conversão deste ladrão, ela é genuína, e nós vamos entender, nós vamos ver, com base nos relatos bíblicos, quão verdadeira ela foi. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar é, vamos pensar um pouquinho sobre esse ladrão. Quantas pessoas já deviam ter aconselhado ele durante a sua vida? Porque ele tem uma história, ele não roubou apenas uma vez, ele tem uma história. Para estar naquela cruz, ele tem uma história. Ele não chegou naquela cruz à toa. Então, quantas pessoas devem ter aconselhado ele durante a vida? Quantas vezes os familiares desse ladrão devia ter falado com ele? Quantos castigos, talvez, ainda pequeno, a gente vai conjecturar agora, quantas vezes ainda pequeno, ele já tinha alguns traços na sua adolescência, na sua juventude, alguns traços que não indicavam que ele estava indo para o caminho bom. Então, quantos castigos ele pode ter sofrido? Os pais os castigaram, talvez muitas vezes no intuito de colocá-lo no prumo de novo, colocá-lo no eixo,
andando no caminho certo. Eu pergunto aos irmãos, quantas tentativas a mãe dele deve ter feito para impedi-lo de se tornar aquilo que ele se tornou. Falando, filho, não vai por esse caminho, esse não é o caminho certo para você, não vai, não anda nessa frente, não anda com essas pessoas, não se envolva com esse grupo, não se relacione com eles. Então, quantas vezes uma mãe deve ter apelado para o filho, falado com o filho? Mas a pergunta que fica é: por que nada disso teve sucesso? As lágrimas de uma mãe não tocaram naquele bandido. Eu fico imaginando quantos conselhos o pai pode ter dado. Filho, se apruma, se endireita, anda pelo caminho certo. Quem sabe se esse ladrão tivesse um filho, talvez o choro do filho dele, pedindo: pai, não faz isso. Mas nada parou aquele homem, nada impediu aquele ladrão de mudar a sua vida, nada comoveu ele, nada mexeu com ele, ele continuou vivendo uma vida de crimes. Agora, como é então que esse bandido, na última hora, ele teve um lampejo de arrependimento na sua vida? O que fez, o que faz esse homem mudar? O que acontece? Porque vamos pensar agora, vamos imaginar, pegar o Neto falou que ele gosta de imaginar a cena, então vamos imaginar a cena, e eu acho que isso é muito importante, para a gente tentar entender o contexto. Jesus não pregou, Jesus não fez um sermão ali para aquelas pessoas que estavam ali, Jesus não fez um sermão, Jesus não curou ninguém na frente dele, Jesus não realizou um milagre ali na hora para aquele bandido olhar e falar assim: não, ele é o Filho de Deus. Jesus não fez um milagre para que ele pudesse enxergar. Não há relatos na palavra de que alguém antes chegou e pregou para ele e falou assim: olha, Jesus e tal, está com você. Não há relatos de que alguém pregou para ele na última hora. Então, o que houve? O que aconteceu então para que esse homem, quando tantas pessoas já tentaram endireitá-lo, mas nada deu certo, o que houve então? No versículo 34, eu acredito que essa possa ser uma resposta. O versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ladrão agora, ele está vendo Jesus orando. Ele não está apenas vendo Jesus orando, mas ele está ouvindo a oração de Jesus. Ele agora está vendo Jesus proferir uma palavra. Ele está ouvindo Jesus perdoando as mesmas pessoas que estavam zombando dele. Jesus está liberando perdão para aqueles que estão zombando dele, para aqueles que estão escarnecendo, aqueles que estão xingando, aqueles que estão ofendendo. Jesus está liberando perdão. Então eu quero deixar alguns pontos sobre esse ponto para a gente analisar. E o primeiro ponto é: Jesus, ele é aquele que transforma os condenados. Jesus é aquele que transforma os condenados. Quem era aquele ladrão? Primeiramente, irmãos, como eu já disse, ele não era um ladrão qualquer. Ele não era um ladrão de galinha. Sabemos disso por causa da pena que ele estava cumprindo. A pior das mortes, a pior sentença para a pior pessoa. Olhando para a pena, a gente consegue perceber que ele era um bandido da pior espécie. Na vida do crime, ele chegou ao ponto mais alto, mais profundo, ao ponto de a sociedade olhar e falar assim: ele não tem mais jeito, a melhor solução para esse cara é a morte, porque se ele morrer, não haverá mais delitos.
não adianta, não tem mais jeito para ele. E segundo o relato dele mesmo, do próprio ladrão, aquela pena era justa. O versículo 41 na NVI vai dizer assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Então, segundo o próprio ladrão agora, ele está dizendo que a pena dele era justa, era devida. Então ele reconhece que ele era o pior dos piores. Irmãos, além de estar cumprindo aquela pena, ele também era um insultador de Deus, porque ele também foi um daqueles que ficaram insultando Jesus. E onde nós vemos isso? Mateus capítulo 27, versículo 42 ao 44, vai nos dizer assim, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então não é o ladrão, são os ladrões. Tinham 2 ladrões com ele. Então aquele ladrão da cruz, o que se converteu, ele também insultou Jesus. Você consegue parar para pensar por um instante no tamanho, na profundidade da graça de Deus? O tamanho da misericórdia, o tamanho da bondade de Deus. Porque o homem que vai inaugurar o paraíso, que vai inaugurar a vida eterna, ele começa amanhã zombando de Jesus. Ele começa amanhã xingando Jesus. Ele começa amanhã escarnecendo de Jesus. Ele começa o dia insultando Jesus, insultando o Filho de Deus. E no final da tarde, ele entra no paraíso. Que Deus é esse? Que perdoa o pior dos pecadores. Parou para pensar? Imagina a cena, se coloque no lugar agora, você, Jesus. E pela manhã estão te humilhando, estão dizendo várias palavras chulas contra você, estão te xingando. Será que a gente consegue ter essa habilidade, a gente que clama tanto pelo perdão, será que a gente conseguiria ter esse perdão imediato? De pela manhã você ouvir tantas coisas, e aí, à tarde, você fala: não, está tudo perdoado, está tudo certo, você vai entrar comigo no paraíso. Que Deus é esse? Que perdoa o pior dos pecadores. Porque ali está um bandido sem a graça de Deus. Ali está um bandido que não tem nada a perder. Então pela manhã ele já está condenado. Acordou pela manhã, eu vou para a cruz, eu já estou condenado, não adianta eu fazer nada, nada vai mudar a minha condenação. O que ele tem a perder? Ele não tem mais nada a perder. A gente vê, nos filmes, aquelas pessoas que já estão condenadas, eles continuam sendo piores e piores. Eles cospem, eles xingam, eles não se importam com nada, porque eles não têm mais nada a perder. Eles xingam qualquer um que estiver à sua frente, porque o prazer deles é em machucar as pessoas. E ali estava um bandido zombando de Jesus. Esse homem está ao lado de Jesus na cruz, condenado, vai morrer, mas ele está insultando Jesus, está xingando Jesus, está zombando de Jesus. Mas nesse inteirinho, ele muda. O que faz esse homem mudar de opinião? Como eu disse, ele não viu um milagre ali. Eu acredito, porque aquela foi uma geração indesculpável.
Porque talvez muitos não viram os sinais de Jesus, mas ouviram da fama de Jesus. A fama de Jesus corria por todos os cantos. Mas eu acredito que ele ouviu sobre Jesus, mas ele não viu o que Jesus podia fazer, presenciou o que Jesus poderia fazer. Ele não viu o vento e o mar obedecendo a Jesus. Ele não viu o vento se acalmando com a voz de Jesus. Ele não viu os demônios obedecendo a voz de Jesus. Ele não viu a lepra se transformando em carne nova, em pele nova. Ele talvez não viu o cego enxergando pela primeira vez na vida. Ele não viu nada que Jesus pudesse fazer. Talvez apenas ouviu. Porque ele estava, vamos dizer assim, muito ocupado, muito preocupado em fazer atrocidades. Ele estava muito mais preocupado em roubar, em matar, em destruir. Apesar de não ter visto tudo isso, naquele curto espaço de tempo, ele viu quem Jesus era. E ele viu isso de uma forma simples. Ele viu isso vendo Jesus orar. Jesus apenas orou. Esse homem provavelmente ele cresceu no crime. Xinga sem pudor. Parece que ele nunca teve contato com atitudes redentoras. E agora naquela cruz, ele está vendo Jesus orando, Jesus perdoando, de um jeito que ele nunca havia visto antes. Porque o perdão humano, entenda algo, o perdão humano, ele é condicional. E não dá para reclamar, porque ainda continua sendo um perdão para quem não merece o perdão. Mas o perdão humano, ele é condicional. Por exemplo, até um bandido, quando ele sai da cadeia, muitos, ele sai com o quê? Uma tornozeleira. Porque é condicional. Olha, eu não confio que você, não acredito que você se transformou realmente, que você virou bonzinho. Então, você tem uma tornozeleira para eu te achar. Ou qualquer que seja o tipo de perdão. O nosso perdão tem uma condição, tem uma condicional de imediato. E a gente sempre reforça isso. Mas, na cruz, Jesus agora está inaugurando um perdão que não existe no mundo. Porque o perdão de Jesus é completo. O perdão de Jesus é genuíno. Jesus enxerga aquilo que o ser humano não enxerga. Jesus acredita em mim e em você quando ninguém acredita. Jesus, ele sabe que o amor dele pode transformar todas as coisas, pode transformar o pior dos pecadores, e ele acredita, essa pessoa pode se transformar, tanto que a palavra diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Jesus não perdoou você e daqui a pouco ele vai falar assim, mas lembra o que você fez? Ele te perdoou, ele te perdoou. Naquela cruz, quando Jesus, ele está sendo ofendido, ele está sendo humilhado, caluniado, as pessoas estão chicoteando, estão batendo nele, Jesus está oferecendo perdão para pessoas que não estão pedindo perdão. Já parou para pensar nisso? Ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está oferecendo perdão para quem nem está pedindo perdão naquele momento. Não entende, e isso é novo. Isso é diferente, isso é algo que nunca ninguém viu. Jesus estava perdoando naquele momento, pedindo para o Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eram pessoas que estavam naquele momento e não estavam arrependidas. Eles estavam insultando o Filho de Deus, eles estavam pecando, não estavam arrependidos, não entendiam quem Jesus era, não entendiam o propósito da salvação. Eles não estavam arrependidos, eles continuavam falando, insultando. Mas Jesus está oferecendo um perdão sem exigir. Jesus não está falando assim, olha, eu vou morrer na cruz,
Eu estou me entregando aqui na cruz e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai tudo ficar escuro, vocês vão ver o que vai acontecer, o que o meu Pai vai fazer, e vocês vão ver o que vai acontecer, e vocês vão se arrepender profundamente daquilo que vocês estão fazendo comigo. Não, Jesus não age assim. Jesus oferece um perdão sem exigências, não tem supervisão. Deixa eu ver se ele está fazendo alguma coisa errada mesmo ou não. Jesus não está colocando um perdão, tem uma condição, não tem uma troca, não, vamos trocar aqui, você faz isso aqui para mim, aí eu faço para você, aí está tudo certo. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, se você fizer isso aqui para mim, está tudo certo, eu perdoo sua dívida e a gente se acerta aí, está tudo certo, você fez para mim, está tudo certo, eu fui beneficiado. Não, Jesus oferece o perdão de graça. E aquele bandido nunca havia visto aquilo na sua vida de crime. Perdão de graça. Perdão sem estar atrelado a nada. Perdão para pessoas que não estão pedindo. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Antes de nós entendermos que nós éramos pecadores, Ele já nos perdoou. E Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Você consegue parar para imaginar isso, para entender isso? E Jesus está inaugurando esse tipo de perdão na frente daquele ladrão. E o perdão de Jesus, ele não depende da bondade dos ofensores. Porque às vezes para a gente perdoar o ofensor, a gente precisa ver atos de redenção dele. Não, realmente ele mudou. Então agora dá, realmente ele fez isso. Não, o perdão não depende da bondade do ofendido, Jesus. E essa é a bondade dele. O pecado ofende a Deus, entenda isso. Mas o Pai Celestial, Ele é rico em misericórdia. E todos aqueles que se humilham diante dEle, Ele estende a misericórdia. Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, às vezes numa conversa de casa, como esse salmo fez sentido para mim. Como nunca tinha olhado. Um dia conversando com a minha esposa, a gente estava falando sobre seguir, né, não sei o quê. E ela sempre tem as sacadas dela, né? Aí ela, quem te segue? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, cara, que sensacional. Não é verdade? É a melhor resposta que alguém poderia dar. Porque hoje a gente é tão preocupado, quem me segue? Quem são os meus discípulos, né? As pessoas estão preocupadas com os likes nas redes sociais. Não, porque o fulano está me seguindo, o Beltrano está me seguindo, não sei o que e tal. Mas o que a gente mais tem de precioso é a bondade e a misericórdia que nos seguem todos os dias das nossas vidas. E essa é a prova. Aquele ladrão, ele começa o dia falando mal de Jesus, mas à tarde ele vai entrar no reino dos céus. Porque a bondade e a misericórdia estão seguindo ele todos os dias, e está disponível para ele, está disponível para mim, está disponível para você, todos os dias, aonde quer que você esteja. Se você clamar pelo perdão de Deus, Ele te perdoa, a misericórdia te alcança, porque ela caminha com você. E a gente não valoriza isso, e a gente não entende isso. Judas não entendeu isso. Ele era o filho da perdição, sim, mas ele não entendeu isso, por isso ele se matou.
O fato de ele estar na cruz significa, aquele ladrão, o fato de estar na cruz significa que com certeza ele tinha tentado o perdão de Roma. Ele tinha tentado. Lembra o exemplo do Paulo? O Paulo conseguiu apelar. Paulo conseguiu buscar um julgamento. Paulo vai passar pelas instâncias. Então você acha que aquele ladrão também não tentou? Aquele ladrão, sim, a gente pensa hoje no sistema penal. Aquele ladrão, ele vai ser processado. Ele foi processado. Ele foi julgado pelos juízes. Ele passou pelas instâncias, né? Hoje o nosso sistema judiciário tem as instâncias, primeira, segunda, terceira instância, sei lá quantas instâncias. Tem os processos. Mas em todas elas a ficha dele recebeu os carimbos e assinaturas de pessoas que não perdoaram ele. Mas agora, do lado dele, ao lado dele, ele vê Jesus oferecendo perdão. Aquilo que talvez ele buscou com os homens, ele não encontrou, mas agora ele vê em Jesus alguém oferecendo perdão. Ele enxerga Jesus distribuindo graça. Aliás, Jesus não tinha falado uma palavra com ele. Jesus não bateu um papo com ele. Ó, meu amigo, vem cá, deixa eu te falar quem eu sou. Não, Jesus não dirigiu uma palavra àquele homem. Mas ele viu o jeito de Jesus e ele acreditou. Isso nos leva para o segundo ponto. Palavras são importantes, mas atitudes também transformam pessoas. Palavras são importantes, mas atitudes também transformam pessoas. O perdão de Jesus impactou aquele bandido. A atitude de Jesus perdoando quem o ofendia mexeu com aquele ladrão mais do que qualquer palavra, porque não foi uma palavra lançada a ele. Jesus não virou para ele e falou assim, diretamente a ele: Pai, perdoa porque ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus olhou, amou todos e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aqui está Jesus pregando através de atitudes. E a gente precisa entender isso. Nem sempre você precisa falar alguma coisa, mas o teu comportamento, a tua atitude, vai dizer quem você é, vai dizer o Deus que você serve. E essa forma de pregação gerou temor na alma daquele bandido. Só existe esperança de redenção, irmãos, de transformação para alguém, quando o temor de Deus enche o coração do pecador. Entenda isso, não adianta. Enquanto a pessoa não tiver temor, ela não vai entender quem é Jesus, não vai aceitar Jesus de verdade, porque ela não teme a Deus. E a palavra do Senhor diz que o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente não temer a Deus, será que a gente tem uma conversão genuína? O temor do Senhor é um sinal do alcance do Evangelho na vida do pecador. É quando aquilo mexe com a gente. Sabe, antes dos joelhos se dobrarem, antes da língua confessar, há um sinal de Deus que Ele está chamando a gente para o arrependimento. Eu lembro quando eu me converti, meu coração se aqueceu. E eu entendi, aquilo é para mim. Tanto que eu não pensei duas vezes. Na hora que falou, coloca a sua cadeira na frente, numa sala de escola dominical, coloca a sua cadeira para frente, você que sabe que precisa consertar com o Senhor, mesmo sendo jovem. Eu não pensei em quem estava do meu lado, eu coloquei a cadeira para frente e falei assim, isso é para mim, e eu preciso hoje. Então não sei, você sente um arrepio, alguma coisa, porque você percebe, não, isso aqui é para mim, é sobre você. E isso aconteceu com aquele ladrão, quando ele vê Jesus orando, quando ele vê Jesus, a atitude de Jesus. Eu creio, irmãos,
E a Bíblia vai nos mostrar que a oração de Jesus vai alcançar mais pessoas naquela tarde. Demorou um pouquinho, mas alcançou. O que os soldados falam? Verdadeiramente, este era filho de Deus. Mas naquela tarde, um improvável, irmãos, um homem improvável, ele chega ao arrependimento, depois que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Olha lá, Lucas 23, que a gente está lendo, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Agora nós vamos ver a prova do arrependimento desse ladrão. Ele repreende o ladrão que está do lado dele ali também. Ele fala assim: Você não teme a Deus? Irmãos, o que esse cara tem a ver com Deus até aqui? Para pensar na vida dele. O que ele tem a ver com Deus até aqui? Nada. O que ele fez? O que ele está fazendo sobre Deus até aqui? Nada. Ele começou insultando Jesus, falando um monte de coisa. Mas de alguma forma, ele olhou para Jesus, ele viu o comportamento de Jesus, e o temor de Deus caiu sobre ele. E como sabemos, irmãos, porque quando o outro ladrão continuou fazendo o que ele já fazia, porque o ladrão da direita estava fazendo isso também, os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas agora ele olha para o outro e fala assim: o temor que está no meu coração, não está no seu também? Ele está perguntando se o temor que estava no coração dele, não estava no do outro também, no do outro ladrão, mas não estava. Aquilo não mudou. Aí, ele vai dizer agora: nós estamos sendo punidos com justiça. Sabe o que é isso? Ele está sentindo culpa pelo pecado dele agora. Pela primeira vez, aquilo que a mãe dele chorou, derramou lágrimas e não conseguiu. O que o pai dele tentou, que talvez filho, se ele tivesse filho, tentou, chorou, não chegou. Mas agora, pela primeira vez, ele está sentindo culpa pelo pecado dele. Porque ele começa pela manhã: Eu vou morrer, eu não estou nem aí, eu não me importo. Eu sou o sabichão, eu sou o cara, eu fui o maior bandido, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas agora o temor caiu sobre ele. Ele não está se vitimizando. Porque a gente fala assim: agora ele é vítima. Ele poderia falar assim: não, eu roubei, Jesus, eu roubei porque você não sabe da minha vida, você não sabe da minha história, você não sabe de onde eu vim, eu não tinha nada para comer, então eu tive que roubar, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo outro. Ele não está se justificando para Jesus. Ele está reconhecendo que ele é um pecador, que ele errou, mas ele precisa agora da misericórdia do Senhor. Ele não está se fazendo de vítima. E para pensar, nós temos essa característica, nós tentamos justificar os nossos erros, sim ou não? Muitas vezes a gente tenta justificar: mas eu falei isso porque, ou ele fez tal coisa, ou porque ele agiu assim, ou porque ele falou mais ríspido comigo, ou porque eu me senti ofendido, ou porque eu fiz aquilo, ou eu fiz aquilo outro, então eu agi dessa forma, por isso eu falei. A gente tem que justificar o nosso erro, ao invés de falar assim: eu estou errado e ponto final. Mas a gente tenta o quê? Justificar o erro, a gente tenta justificar o pecado, mas ele não está se justificando,
Ele está falando, nós estamos sendo punidos com justiça. Ele está sentindo o peso do pecado dele agora na sua vida. Aquilo que para ele não tinha importância, era normal, agora já não era mais. Ele precisa mudar. E ele está olhando para Jesus agora, eu preciso mudar a minha vida, porque eu estou diante do Filho de Deus. O comportamento de Jesus pregou para ele. E aí ele diz assim, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está reconhecendo Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está enxergando a inocência, a pureza de Jesus, diante da grandeza do seu pecado. Ele está reconhecendo, ele não devia estar aqui. Eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar dele quando eu estava me preparando para um assalto. Eu ouvi falar dele quando talvez eu matei aquela pessoa. Eu ouvi falar dele quando eu cometi os meus delitos, mas eu nunca tinha encontrado ele, mas hoje eu o encontrei. Na última hora da minha vida eu encontrei ele. Eu encontrei a vida dentro da minha morte. Ele agora está encontrando com a vida, ele está encontrando com aquele que é a verdadeira vida, ele está encontrando com o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está se encontrando com Jesus, e agora ele está olhando, essa cruz, ela é necessária para mim, porque ela é a chance que eu tenho de receber a redenção. Talvez, se o meu apelo para Roma tivesse dado certo, eu não teria esse encontro com Jesus e a minha vida seria diferente. Mas agora ele encontra esta cruz, e esta cruz é o sinônimo da vida para ele. Toda essa situação, irmãos, começa diante da atitude redentora de Jesus. Não foi um milagre. Não foi um milagre. E esse é o desafio que temos diante de nós. Como termos atitudes redentoras. Como termos atitudes que transformam vidas. Jesus, ele foi passar pela pior das mortes, morrendo como um bandido, mas para mostrar que o pior dos pecadores pode ser salvo. E ele foi. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. E esse é o nosso exemplo. Jesus não revidava. Jesus não fazia ameaças. Jesus não prometia vingança. Será que a gente é assim? A gente não revida, né? Quando falam da gente, a gente não revida, a gente se cala. A gente não faz ameaça, ó, você vai ver. Eu vou te pegar ainda.
A gente não promete vingança, né? Está na hora de a gente aprender a pregar, também sem abrir a nossa boca. Porque o nosso comportamento também prega. A tua afeição também prega. O teu comportamento também prega. Chegamos ao último ponto, eu quero terminar aqui. Jesus é a nossa porta para a salvação. Jesus é a porta para a salvação. A humanidade, Adão e Eva, nós vivíamos no paraíso. Nós tínhamos a vida eterna. Mas perdemos. Mas a porta se fechou quando o homem rompeu com Deus. O homem e a mulher perderam acesso ao jardim. A porta fechou. O ser humano perdeu a comunhão com Deus. Já agora, por causa do pecado, deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Porque nós perdemos a santidade. Já não somos mais a imagem e semelhança dele. Fomos entregues ao pecado, à natureza pecaminosa. A nossa natureza santa mudou de status para uma natureza caída. Mas quando a gente está diante de Jesus, quando nós nos prostramos, quando o nosso coração se derrama por Ele, quando nós reconhecemos diante dEle quem nós somos, e reconhecemos que nós somos pecadores, e reconhecemos que nós precisamos da sua graça, nós nos deparamos novamente com a possibilidade de acesso ao paraíso. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aquele ladrão estava assim. Estava diante de Jesus. E então ele se humilha. Humildemente ele pede: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor é a minha chance, porque eu não tenho mais esperança nessa terra. Na última hora da sua vida, talvez ele nunca bateu numa porta. Talvez ele sempre arrombou portas, roubou coisas, transgrediu a lei. Mas agora, ele bate na porta, com humildade, com temor no coração. Ele vai viver Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. E naquele dia, a porta se abriu novamente. Através do sacrifício de Jesus, a porta se abriu. E Jesus inaugura aquele dia dizendo: o pior dos pecadores, eu posso abrir a porta para ele. Eu posso abrir para ele. E Jesus está dizendo para mim, para você: eu posso abrir a porta para você. Eu posso restaurar aquilo que você perdeu. Sabe, às vezes a gente não percebe o tamanho da graça do Senhor, que fala: não importa onde você se meter, não importa.
a minha bondade e a minha misericórdia vai seguir você onde quer que você estiver. Eu vou dizer: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, eu vou abrir a porta para você se você pedir. Bate, chama. Que o temor de Deus possa inundar a tua vida hoje, querido. Que o temor de Deus possa te alcançar. Que você possa enxergar essa graça do Senhor. Porque não abriu somente para aquele ladrão, mas naquele dia a porta da graça, ela está aberta para todos nós. Sabe, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós clamarmos diante dEle, se nós reconhecermos: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Aquele ladrão, ele não sabia nem como pedir, mas ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sei pedir, mas o meu coração está quebrado pelo Senhor. Às vezes a gente precisa passar pela cruz. Entenda isso: sem a cruz não vai haver ressurreição. Qual a cruz que você precisa passar? Aonde você precisa pedir para o Senhor? Aonde você precisa reconhecer quem você é diante dEle? E falar: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça. Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente nunca para analisar como vai ser o fim dela. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E às vezes a gente até se acha muitos bons, né? Nós somos muito bons. Eu sou um bom cristão, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando a gente olha dentro de nós, será que verdadeiramente nós temos nos humilhado diante do Senhor, batido a porta com humildade e falado: Senhor, deixa eu entrar? Eu quero que você faça uma análise na tua vida nessa noite, querido. Às vezes a gente aceitou Jesus, descemos as águas batismais, mas e se o Senhor voltar hoje? Aquele ladrão estava diante da última oportunidade dele, e ele se encontrou com Jesus. E nós, que dizemos já termos encontrado Jesus, se não todos que estamos aqui, mas quase todos, já aceitamos Jesus, já descemos as águas batismais, mas eu te pergunto: se Jesus volta hoje, você tem a plena convicção de que você vai subir? Você tem a plena certeza de que não tem nada? Está tudo certo? Tua vida está santinha com o Senhor? Está santificado? Não tem nada que você precisa entregar para Ele? Aquele ladrão precisava da cruz. Entenda isso. Tem coisas que às vezes a gente pensa que é ruim. Eu penso para a família daquele ladrão da cruz: não, mas a cruz é demais para ele. Não, mas não precisa matar. Não, não é para isso, não é para aquilo. Mas entenda isso: sem aquela cruz ele não teria um encontro com Jesus. Então aquela cruz foi tudo para ele. Foi o que melhor poderia ter acontecido para ele, porque ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Então eu quero que você curva a tua cabeça e que você olhe dentro de você agora. Hoje eu não vou chamar você à frente, a não ser que você queira, por livre e espontânea vontade, você vir. Aí é você e o Senhor, é você no altar de Deus. Mas é você falar: Senhor, olha para dentro de mim, sonda-me, Senhor, abre meu entendimento, talvez de coisas que eu ainda não entendi.
Eu estou batendo a porta, Jesus. Pai, nessa noite a tua palavra foi ministrada, Senhor Jesus. E quantas vezes nós vamos levando a nossa vida, até, Senhor, já servindo ao Senhor. Talvez não somos como o ladrão daquela cruz, não temos tantas atrocidades, mas talvez a nossa língua, talvez o nosso comportamento, talvez o nosso pensamento, talvez o nosso achismo, não te adoram, Jesus, não te louvam, e ao invés de trazer vida, também traz morte para tantas pessoas. Sonda, ó Deus, o nosso coração, purifica-nos, Jesus, purifica-nos, Senhor Jesus, santifica o teu povo, santifica a tua igreja nessa noite. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem e a mulher do pecado, tu és aquele que mostra a verdade. Revela ao teu povo nesta hora, revela a tua igreja nesta hora. Mostra, Senhor, aonde precisa, Senhor, ter um conserto, aonde precisa ter, Senhor, uma atitude diferente. Porque, Senhor, nós queremos te agradar, nós queremos te honrar, nós queremos com temor te servir e não fazer de qualquer jeito. Mas nós queremos ter a nossa vida santificada no teu altar. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, sonda esse coração, visita agora esta vida, Senhor, toca no profundo, no escondido. Espírito Santo, tu és aquele que abre entendimentos, Pai, e que a nossa vida, Senhor, reconheça quem tu és. Por isso, Pai, eu oro nesta noite sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã.